Quem são meus convidados? Vou passar aqui só pelo nome deles, vou colocar eles aqui na nossa live para que a gente possa começar e vou deixar que eles mesmos se apresentem, tá? Vão ser 3 convidados, Aldísio Thalisson, Ricardo Noronha, não vou apresentar eles, vou deixar que eles se apresentem, e o Eduardo Schau, tá? Show! Feita essa breve apresentação, deixa eu descompartilhar minha tela. Já antecipo para vocês já podem mandar as perguntas, tá? Vocês podem mandar as perguntas, que eu vou ficar aqui vou ficar monitorando tudo que está acontecendo, tá? Se houver alguma pergunta oportuna ali, eu me meto e respondo também, porque eu trabalho com a AWS, sou consultor da AWS também, além de instrutor, então pode ser que eu consiga contribuir também. Mas a live vai ser para eles compartilhar conhecimento e informações com vocês, tá? Vou colocar aqui meus convidados na tela. Então, vou para organizar o seguinte, temos aí 3 convidados, deixa eu colocar meu fone agora, para que a gente possa conversar. Então, como temos aqui 3 convidados, temos o Aldísio, temos o Edu, temos o Ricardo. Queria começar agradecendo pela disponibilidade deles, tá? 2 deles estão no Brasil e um está fora, está no fuso horário lá na frente, já é meia-noite já, mas está aqui para compartilhar com a gente e teve a disponibilidade de aparecer aqui, tá? Então, vou pedir para o Aldísio, vou pegar a ordem alfabética para ter um critério, o Aldísio começar se apresentando, falar aí de onde trabalha e há quanto tempo aí já tem contato com a AWS. Opa, boa noite, pessoal. E aí, pessoal, boa noite. Me chamo Aldísio Thalisson, trabalho na Force Tecnologia, uma empresa aqui do Ceará, é uma empresa voltada para o segmento contábil, e atuo na Force como desenvolvedor sênior. Trabalho mais ou menos aí um pouco mais de 10 anos com desenvolvimento de software e mais de 8 anos aí com a nuvem da AWS. Isso aí, valeu. Boa, Edu. Vai, Edu. Boa noite, pessoal. Bem, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Schau, mais conhecido como Edu Schau na comunidade aí, várias pessoas me conhecem de outras comunidades. Bem, eu trabalho com cloud faz mais ou menos 3 anos e pouco, assim, 100% com cloud. Eu venho do mundo de Azure, então a minha especialidade é Azure. Eu tenho contato com a AWS faz 1 ano, mais ou menos, mas trabalhando com a AWS faz uns 9 meses, exatamente. 1 ano e meio de AWS, mas trabalhando o tempo todo com a AWS é 1 ano e meio. E, assim, tive o maior desafio quando eu precisei atuar como DevOps e que eu tive que utilizar muito a AWS, e não só a AWS, mas fazer multi-cloud, e foi aí quando eu coloquei à prova mesmo as minhas habilidades de cloud vindo do Azure, e hoje estou aí trabalhando com multi-cloud. Eu trabalho na Fujitsu, aqui do Reino Unido, eu sou aqui do Reino Unido, eu sou o Cyber Security Arquiteto aqui, e trabalhando com várias clouds, não só a AWS, mas Azure e Google Cloud também. Boa, Edu. Vai, Ricardo. Opa, pessoal, boa noite. Bem, eu sou o Ricardo, eu sou sócio da Primap Assessoria Tributária. A gente é uma empresa do setor de software para tributos municipais, né? Fazenda municipal, arrecadação de impostos. E eu trabalho com a AWS há quase 1 ano, mais ou menos, diariamente, assim, né? Todo que a gente fez a migração de nossas soluções todas e estamos 100% usando a AWS diariamente, né? Legal, muito bom. Então, como vocês estão podendo ver aí, né? Trouxe perfis diferentes, um desenvolvedor extremamente experiente, o Aldísio. Ricardo também desenvolvedor com bastante experiência e também tem uma empresa na área de desenvolvimento de software. E o Edu atuando fortemente na área de DevOps, a parte de segurança também. Então, aqui, expertise diferente para poder contribuir com o nosso papo, né? Vou pedir agora para que o Aldísio comente aí como era sua vida profissional antes da nuvem. Como era essa jornada antes da nuvem? Era triste, cara. Era triste. A questão aqui é que essa questão da nuvem, né? Quando comecei a trabalhar um tempo atrás, uns anos atrás, a gente sempre pensava em software, trabalhar muito com software em relação a clientes, arquitetura, né?
cliente-servidor, então a gente sempre pensava assim, a gente tem que adquirir um servidor e vamos comprar esse servidor como, assim, vamos adquirir, qual é o budget para trabalhar com esse servidor, e como é que é os backups, RAID de backup, de HD, e onde é que vai ficar esse servidor, é numa salinha escura, com ar-condicionado, era um negócio assim, aplicação web, a gente desenvolvia, né, e hospedava isso em servidor local, e para escalar isso era bem complicado. Aí, trocar de servidor, migrar. Nem escalava, né? Nem escalava, entendeu? Então, era bem diferente, né? O dia de hoje é bem diferente do como eu trabalho hoje. Hoje a gente trabalha pensando em nuvem, né? Como é que vai essa aplicação, como é que vai escalar, como é que vai ser a segurança dela, como é que a gente tem, por exemplo, disponibilidade. Então, são alguns tópicos que eu não lembro talvez até para minha experiência anterior, não era tão experiente, então eu não pensava tanto nesses pontos, né? Que é desenvolver voltado para a nuvem, né? Hoje meu trabalho é isso, eu vou desenvolver pensando na nuvem. Com 8 anos trabalhando com nuvem já é difícil até lembrar o que acontecia antes, né? Eu lembro da aplicaçãozinha de emissão de nota fiscal de serviço. Aí essa aplicação a gente tinha vários clientes grandes aqui do estado, e a gente tinha aqui, por exemplo, a gente tinha um servidor e a gente configurava IES, configurava pool lá para o pessoal bater, e a atualização disso, e se esse servidor der problema, meu Deus do céu. Onde é que Então, ficavam os servidores? Muitos eram na infra. Eu vou até compartilhar isso, porque eu trabalhei nesse tempo até com o Aldísio, nesse projeto. Isso entrega a idade. Já tenho seus 9 anos, 10 anos nesse projeto aí. Rapaz, na época não tinha essa parada de nuvem. Não tinha, simplesmente não tinha. Então, era um host que hospedava esse negócio. A gente criava um pool com vários IIS, um IIS para cada cliente. Para quem não sabe, IIS é um container para... É um serviço para hospedar aplicação web desenvolvida em .NET. Então, a gente tinha meio que um terminal lá que ficava criando esses pools lá no IIS. Cara, era uma gambiarra gigante, na verdade. Hoje você vê assim, era uma gambiarra gigante. Para escalar, meu amigo, não dá para escalar. Não tinha como escalar. Então, a máquina era mais provisionada. A máquina era super provisionada para dar conta dos picos que pudesse acontecer. E de dar os clientes, né? Tem que atender a uma quantidade de clientes. Aí você vai adquirir uma máquina para 2 anos, né? Então ela superdimensionada, caríssimas máquinas, e enfim, quando o cliente não cansava e queria que o software ficasse lá, né? Eu coloco a aplicação web aqui na minha casa, eu boto um servidor aqui, não aguento isso aí, não. Às vezes acontecia isso. Não, aconteceu. Chegou a acontecer. Inclusive, eu lembro de uma aplicação que era voltada para supermercado. Aí, enfim, eu tava dando problema, eu precisei ir lá para ver o que era. Aí, cadê o servidor? Não, fica embaixo dessa mesa aí, no chão. Fica aí, o servidor fica aí. E, certo, e como é que eu faço para fazer manutenção? Não, eu vou pedir o homem parar, porque ele tá mexendo, ele trabalha no servidor também. Eu vou pedir ele parar para você dar uma olhada. Eu disse, caramba, bicho. Então, assim, a questão até dos empresários, né? Acho que o pensamento antes era a TI é um mal necessário, tem que comprar equipamento para funcionar, tem que ter toda aquela infra. E hoje não, né? Eu acho que a TI hoje ela é um segmento aí estratégico, né? Em ambas as frentes, né? Tanto para disponibilizar serviço, como para apoiar aí na estratégia das organizações. Então, e se você não tiver TI hoje, uma TI razoável, as coisas param, né? Para de funcionar. E hoje é tudo imediatismo, né? Se uma coisa fica lenta, a pessoa, oxe, aconteceu alguma coisa, não está funcionando, está lento. Hoje o pessoal é bem exigente aí com a infra,
Que assim, o padrão é que funcione bem, né? Boa, Dizzy. Vai, Edu, agora. Como era a sua vida aí antes da nuvem? Cara, era tédio, né, Ana? Essa é a palavra que eu te defini. Era tédio, nervosismo o tempo todo. Eu vim um mundo diferente, né, do Aldizer e do Ricardo. Eu venho do mundo de infraestrutura. Então, eu trabalhava com o pessoal dos desenvolvedores, era porrada toda hora deles lá. Ah, parou o servidor, tá lento, não tá passando não sei o que, rodando código aqui, tá travando o servidor. Cara, agora não tem essa, cara. Agora outra, depois que vê o container, então, fala assim, tá com problema na sua máquina? Roda aqui esse container, então, para ver. Depois que eu entrei no DevOps, eu vi o mundo. Tá bom, tá rodando na minha, roda em qualquer máquina. Não tá rodando, então você não tá subindo direito o container. Cara, é outra coisa, entendeu? Então, assim... Se empoderou, né? Pra mim, o mundo, assim, principalmente eu que trabalhava com infraestrutura, cara, era de plantão o tempo todo ali, porque o servidor caía no ar, e aí a gente tinha aqui o mais legal aqui para mim, que mudou muito para quem é de infra, né? Eu acho que o desenvolvedor nem sofre tanto impacto, mas quem é de infraestrutura sofre bastante quando você faz essa mudança. Eu tinha que ir no escritório de final de semana, de feriado. Cara, eu já tive que sair no meio, quando eu morava no Brasil, no meio das férias, na praia, tive que voltar, porque o servidor caiu e só ia saber resolver. Então, cara, era tenso. Agora, servidor caiu, beleza, entro lá na praia mesmo, AWS console, portal ágil e tal. Opa, não, tá fora, reiniciei aqui, beleza. Se não vai, eu subo uma outra VM, já era. Então, assim, é outra coisa, cara. Então, assim, o pessoal que, na minha visão, né, quem ainda está no on-premises apenas, porque, assim, tem aquela questão, né? O on-premises não vai morrer tão cedo, porque muita gente prefere ir para o híbrido. Mas falar que a cloud não é uma coisa boa para estudar, as pessoas estão enganando quem está só para, não sei, para vender curso, sei lá, mas se tem gente falando que o on-premises não morreu e tem que funcionar só on-premises, é mentira. É o mínimo híbrido. Então, assim, o profissional completo é aquele que sabe o on-premises e sabe a cloud. Porque eu, por exemplo, agora, como arquiteto, estou tendo várias migrações, eu já tenho um monte de migração para mim, no meu escopo para pelo menos 4 meses aí de projetos, migrar aplicações on-premises para a nuvem ou fazer uma aplicação funcionar hibridamente, entendeu? Que acessem tanto interno quanto externo. Então, assim, e fazer como funcionar os dois lados, né? Então, back-end, tem situações que é back-end no on-premises e o front-end na nuvem. Então, cara, como assim on-premises? Então, você tem os dois lados, né? Então, é no mínimo híbrido para full cloud. E, cara, assim, a minha vida melhorou, né? Profissionalmente, financeiramente, qualidade de vida. Eu trabalho 100% remoto. Não sei se todos aí trabalham, mas é a minha qualidade de vida, 100% remoto. E eu não volto mais para o trabalho. Assim, eu não volto mais para o escritório. 100% não. Eu gosto de ir quando eu tô a fim de espairecer um pouco a cabeça, mas, cara, economizo com condução, economizo com muitas coisas. Entendeu? Condução. Quando você sai. O deslocamento, né? O tempo. Então, esse tempo que eu não desloco, o que eu faço? Eu fico estudando, eu faço alguma outra coisa. Sei lá, faço algum exercício, entendeu? Começo a fazer exercício. Mas, praticamente, eu leio um livro, então eu faço qualquer coisa, menos deslocar. Então, era de 1 a 2 horas, pelo menos, para ir e mais umas 2 a 3 horas para voltar. Então, assim, era complicado. Então, você ganha aí no seu dia pelo menos 5 dias. Imagina você ganhando 5 horas do seu dia. O que você faria? Eu acho que essa é a principal sacada. Mais qualidade de vida quando você trabalha com nuvem. Muito bom, Edu. Transformador. Até porque a sua experiência já é na área de infra também, é uma experiência diferente, bem interessante. Muito bom. Sim. Muito bom. Quando eu escuto o infra, eu fico pensando, poxa, como é que o Edu atualizava as aplicações aí? O desenvolvedor passa aqui, ei, cara, tá aí. Acho que era assim, né? Tá aí, bota para rodar. Ou seja, né, a gerenciar essa questão de configuração, quando é que atualiza a aplicação, e atualização de servidor. Nossa, usuário chorando, pedindo para esperar. Nossa, era complicado, cara. Tu teria que fazer de madrugada, sei lá,
Era tem sempre de softwares. madrugada, cara. Era sempre de madrugada. Caraca, Hoje em dia, cara, você configura a pipeline lá, deixa bonitinho e fala assim, olha, você mesmo, desenvolvedor, você roda a pipeline. Você sobe lá e roda. Ah, você... Não, cara, você consegue subir. Entendeu? Essa é a vantagem de DevOps, cara. É outra vida, é outra vida. Assim, é que eu falo, né? Assim, hoje, eu como arquiteto hoje, de segurança, principalmente, eu tenho que manejar tudo, né? Então, eu tenho que conhecer a parte de sistemas, a parte de desenvolvimento, a parte de infra, e eu trabalhando como segurança, porque eu faço segurança, então eu sou o arquiteto de cibersegurança, mas eu também sou um DevSecOps lá dentro. Então, eu preciso entender de DevOps, eu preciso entender como que vocês, desenvolvedores, começa um código, porque tem um conceito de fazer o princípio de codar já seguro, porque quando você faz um pen testing na sua aplicação, ele vai a nível de código. Então, assim, mas quem que arruma isso? Não sou eu, nem é o cara do DevOps, é o desenvolvedor. Só que você, então, assim, o que a gente faz? A gente passa para vocês o que vocês precisam fazer e a referência. Como vocês vão fazer, vocês têm que saber como desenvolvedor em cima do código. A gente passa os parâmetros, né? As fontes, as recomendações, aí como vocês vão fazer. Então as pessoas confundem muito, né? Isso aí, opa, segurança, o cara vai fazer tudo. Não, cara. Assim como o DevOps não faz tudo. O cara faz automação ali para o desenvolvedor ficar mais fácil o trabalho dele, para não ter tanto problema. E o cara de segurança é a mesma coisa, é manter tudo bonitinho ali para, por exemplo, o desenvolvedor chegar, subir uma aplicação e falar, puta, tá com problema de, sei lá, deu problema aqui de acesso. Não vai dar problema, porque foi desenvolvido certinho na segurança, entendeu? Então, assim, é para ir tudo certo. E, assim, a segurança também é feita em cima de uma pipeline, né, para quem não conhece. Então, também vai ser em cima de uma automação. Então, assim, é tudo bonitinho. Assim, é outra vida, cara. Quem começa a trabalhar com nuvem 100%, você começa a ver a vida melhorando. Não digo só financeiramente, mas eu digo assim, no seu dia a dia. Então, assim, as coisas são muito mais fáceis, muito mais... E o legal da nuvem é que nenhum dia é igual, porque ele está evoluindo, né? Todo dia evolui. Agora que eu estou trabalhando mais com a multinuvem, cara, cada dia é uma provedora diferente. Por exemplo, hoje está com a AWS novo, amanhã já é o Azure, amanhã já é o Google Cloud que lançou coisa nova, então todo dia tem algo novo para aprender. Assim, e aí é aquilo que eu falo, né, Henrique? Eu gosto de deixar claro, nuvem não é para todo mundo. Se a pessoa não gosta de estudar, não é para você, cara. Porque se você quer ficar acomodado, parado, eu sempre falo isso pro pessoal, não é para você, porque a nuvem atualiza todos os dias. Todos os dias. Entrar hoje para consumir uma EC2 e entrar daqui a um mês vai estar diferente. Vai ter alguma coisa nova. Esse mindset é muito, muito importante. O mindset. E estudar. Acho que é uma das dicas já de largada. Cara, você gosta de estudar? Não, beleza, você está no canto errado. Continue lá olhando para o servidor, continue lá mexendo com o cabo, continue lá olhando para o servidor, como o Claudio falou, embaixo do... Continuar fazendo desenvolvimento ali fora da nuvem. Exatamente. Aplicativo legados, é assim, cara. É a realidade, né, cara? A pessoa quer entrar, mas eu não quero... Não, cara, você está no lugar errado. A nuvem você tem que aprender toda hora, cara. Você tem que se atualizar. As certificações se atualizam. Por que você não vai se atualizar? Ricardo, manda aí como era a sua jornada antes da nuvem. Você que tem empresa, que desenvolve projetos e tudo mais. Muita fé, né? Esperando ali, parafraseando os colegas, que a habilidade era nas mãos de Deus. Pedir para que as pessoas tenham paciência, que ninguém derrube o servidor, né? Muita configuração manual. Eu nunca, como eu já comecei no desenvolvimento mais tarde, né? Quando eu entrei já tinha esse movimento das máquinas virtuais, do VPS, né? Então eu já desde cedo percebi que montar um data center já não era mais um servidor ali, aquela coisa local. E também nós não tínhamos aqui na nossa região, interior de estado, nós não tínhamos um lugar adequado para montar também. Não tinha redundância de... Seria um investimento altíssimo para coisa que a gente poderia operar há anos, né? E eu trabalhei com vários VPS, né? Vultr, Capsans, vários deles. E sempre que você migrava, era aquela questão. Você tinha que lembrar, ter os scripts, anotar tudo muito direitinho, os problemas, arquivos, porque cada implantação era manual, né?
Aí, com o tempo, eu fui migrando e sempre gostei muito de estudar, né? Eu acho que quem fala em trabalhar com informática e não gosta de estudar, não trabalha com informática. É de longe uma área que exige muita atualização e gostar mesmo, porque tem muita pressão, é tudo muito louco na informática. E quando eu vi o VPS, assim, nos VPS da vida, né, virtualização, máquina e tal, já era melhor do que nunca tive, sempre tive, né, empresas pequenas, então era aquele cara que montava o banco de dados, montava o servidor de rede, montava, codava e instalava, e aquele velho problema, que na minha máquina funcionou e no servidor de produção não está funcionando, o que está acontecendo? E você ficava ali horas e horas, às vezes era um arquivozinho que você não renomeou, uma porta que você não liberou, uma coisa, um inferno, assim, uma coisa sem... Aquela coisa que, constrangedora, né? Funciona e o cliente e o pessoal que não entende que não funciona, né? E você muitas vezes sem saber o que é, que deveria ser profissional sem saber o que é que está acontecendo. Até você uma besteirinha lá que por nada te derrubava. E quando eu estava já assim com uns 2, 3 anos na VPS, não, 6 anos de VPS, mas uns 2, 3 anos assim, bem estabilizado já, aí eu ficava vendo aquelas coisas de nuvem aparecendo, blob storage, essas coisas todas, e eu ficava tentando imitar, vou colocar aqui um servidor de rede, coisa. Até quando eu cheguei no ponto que eu tinha uma aplicação com 100 usuários e 8 servidores espalhados, eu falei, cara, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. E os custos, né, inicialmente das nuvens assustavam, mas quando você começa a entender a solução, você começa a mexer, aí você vai realmente vendo como é que, não é que os custos realmente é da integração da plataforma. Aí eu comecei a mexer, eu uso majoritariamente a AWS porque como eu sou líder técnico e uma empresa pequena, a gente não trabalha a questão de multicoisa, até pela questão de aprender, de aprendizado, passar isso para a equipe, né? Então a gente abraça no que é possível a AWS, né? Mas aí a gente começou a fazer a migração e a gente, como empresa pequena, sempre é muito caro você fazer um PostGIS com um backup direitinho, redundância, é caro. Você pode aprender, ou você vai ter que investir muito em aprender a coisa, e quase sempre vai ficar sobrecarregado, ou você vai ter que pagar uma consultoria. Então, de certa forma, você sempre vai estar na vermelha. E na nuvem não. Você já, tipo, eu lembro que esses dias eu vi um dos meus antigos VPS fazendo propaganda que já estava lançando o MySQL gerenciado. Aí previsão de MySQL gerenciado. Eu falei, nossa, tô bacana. Eu já tô com o meu no PostGIS lá rodando no RDS há 6 meses. E tipo assim, isso traz facilidade, porque a gente que trabalha com startups, com empresa pequena, você precisa da segurança sem ter que inflar tanto, né? E é muito bacana como na nuvem tudo vai se encaixando, assim, a AWS principalmente, que é a única nuvem que eu trabalho, né? Onde um serviço termina, o outro começa. E isso trouxe muita facilidade. Também a questão dos containers, que hoje eu não consigo mais trabalhar com containers, e a automatização com os pipelines de DevOps, né? Então, assim, hoje durante a migração da AWS, a gente perdeu nossos pipelines de atualização automática e ficava o pessoal, cara, tem que atualizar o sistema de produção, mudança, tal. Eu falei, cara, eu tô me sentindo 5 anos atrás, assim, quando eu ficava compilando a minha máquina e subindo as aplicações por FTP. E, tipo assim, aqueles 15 minutos, assim, 20 minutos, mas que você vê que aquilo ali não é mais tempo disso, né? Mas realmente é o futuro, assim, quem tem contato com nuvem sabe que a coisa tem que ser feita de alguma forma já pensando nisso, né? Muito bom, Ricardo. A galera comentando aqui. O Rony falou aqui, o FileZilla, acho que a gente tá falando de deploy aí, de upload, lembrou do... Ô, FileZilla, cara, muita gente já sofreu muito com isso. Era um dos primeiros programas quando eu formatava, trocava de máquina, era um dos primeiros. A Úrsula colocou, quero isso na minha vida profissional. O ele colocou também, quero, legal. O Yuri mandou uma pergunta aqui, mas as perguntas eu vou deixar para o final. Tem outras perguntas também para fazer aqui. Agora uma pergunta um pouquinho mais polêmica aqui.
Eu vou querer que cada um fale um perrengue grande que já passou na nuvem. Começar aí pelo Aldísio. Tá mutado, Aldísio. Deixa eu tentar te desmutar. Tá desativado. Pronto. Vai, a rocha. Profissional que tem Perrengue grande. se enganchou. Já foi um agora. Cara, perrengue grande, certo? Vamos lá. Já tive vários problemas aí com a AWS. Vou lembrar aqui um aqui. Eu tive um problema com RDS e IOPS. A gente começou a escalar, o nosso software começou a escalar, e em determinado horário o banco se comportava de uma forma estranha, começava a subir muito o uso do CPU, e parece que todo dia às 14 horas alguém fazia alguma coisa que eu não conseguia entender, não conseguia rastrear, porque é que o banco ele se comportava de forma estranha. Aí vamos lá, vamos ver o que é, olha monitor, olha tudo. Depois de muito tempo eu vi que os créditos do banco ele estava tipo reduzindo, começava da manhã cheio, aí depois começava a reduzir. E a gente teve que adicionar uma estratégia de IOPS provisionado para poder suprir a necessidade de infra de RDS ao decorrer do dia, né? E aí, a partir desse momento que a gente fez essa configuração correta, aí ficou tudo beleza. Mas eu passei uns bons 3, 4 dias aí para descobrir que era esse detalhe aí do... porque, por exemplo, da aplicação, um negócio desse você vai ver o quê? Você vai se munir de monitor, você vai tentar acompanhar a aplicação, você vai tentar rastrear o que pode estar acontecendo de diferente. E era um software que tinha uma carga muito forte, assim, batida no banco. Tinha quase, sei lá, acho que 300 mil requisições por minuto. Acho que era quase 500 mil de requisições por minuto. Então, a gente sentiu isso aí. Passei também um problema aí com... faz tempo já, mas foi com RDS, onde a gente tinha uma instância numa licença, por exemplo, Express. Aí a gente, pronto, agora vamos mudar agora para uma licença web. Aí beleza, quando vai mudar, não tem a máquina que eu quero na região. Aí como é que resolve isso? Porque o banco é em produção. Então, você precisa mudar, porque, por exemplo, hoje na nuvem você tem muita a facilidade do seguinte: se não está bacana hoje, você vai lá, aperta um botão, dobra a infra, você ganha tempo para poder resolver um problema. Então, quando você não tem esse poder na nuvem, você fica um pouco preocupado. Se tiver uma demanda muito alta e eu precisar escalar, como é que eu vou fazer, né? A nível de banco. Então, a gente precisou lidar com essa questão de região, e aí você começa a entrar a questão de reserva de máquina, como é que backup de uma região, né, para outra, enfim, tipo de instâncias que você está alocando, a licença da instância está alocando. Então, e por último, passei também por um problema com a Aurora, uma migração aqui de dados com a AWS, o DMS, que é o Database Migration Service, onde a gente migrou um banco de 3 teras de SQL Server para Postgres. Aí, quando a gente migrou, achou que estava tudo beleza, os índices não estavam funcionando, precisou de uma máquina muito maior do que o necessário, e tem muita coisa que você só... tem muita coisa que você só pega em produção, né? Então, quando você pega em produção, aí você tem que ter habilidade aí para poder... agilidade, né? Para poder resolver alguns pontos aí. A gente tem esses pontos interessantes aí. Muito bom. Esse aqui, eu vou só complementar esse do DMS que o Aldis falou. Foi uma migração que a gente fez, porque hoje eu sou consultor também e dou consultoria. Um dos projetos que eu dou consultoria é o projeto que o Aldis está à frente. Esse do DMS, a migração que a gente estava fazendo, cara, a migração levou 20 horas, mais ou menos. Imagina, a gente conectado mesmo, acordado, acompanhando. A estimativa é que levasse 10 horas. Lá, o banco dele aí, 3 tera.
90% da migração, aí quando viu, deu um problema lá, teve que refazer boa parte. Uma migração que demorou 20 horas. Coisas que a gente não prevê que fosse acontecer, aconteceram. Parte dos índices aí que a gente viu, de repente, o índice do SQL Server não era usado no Postgres, por causa da arquitetura do Babel Fish, que trabalha com extensão do Postgres. Coisas extremamente específicas. Mas aconteceu isso em produção? Nossa Senhora. Não, e o custo, né? Tem um custo de transferência de dados, e o pessoal, e a aplicação toda tem que ficar fora, né? Porque o dado é um dado que realmente não tem como ficar atualizando depois, é um dado sensível, um dado de empresas, então você tem um horário de manutenção, então aí tem coisas aí que só acontecem em produção mesmo. Quem não virou uma noite na área de TI não era da área de TI ainda. Precisa ter virado uma noite é o atestado da área. Vai, Edu, agora é a tua vez. Não, só para completar, o Edu aí, cara, se falar em virar noite, eu acho que ele deve Cara, um monte. eu nem vou falar os meus perrengues na parte de infraestrutura, que ninguém ganha da galera de infra. Enfim. Mas, cara, vou falar vários já. Principalmente quando você é DevOps. DevOps é complicado, né? Porque você depende muito de outras áreas. A minha sorte é que eu tinha acesso à parte de infraestrutura, porque eu sei que empresas nem sempre você tem acesso à infraestrutura como um todo, somente para fazer os pipelines e as coisas. E, cara, o perrengue é principalmente com os desenvolvedores, cara. A gente precisa da informação deles, eles querem que a gente monte uma pipeline, por exemplo, automatizar a aplicação dele. Só que eu falo, cara, eu não manjo JavaScript, eu não manjo Go, eu não manjo Python, eu não manjo C Sharp, cara, você quer que eu manje tudo? Eu manjo como fazer automação aqui numa pipeline. Então, tem partes, eu tenho conhecimento, mas eu preciso do seu apoio para isso. Então, um dos perrengues maiores é isso aí, cara. Tipo, entender, convencer o cara. O cara não tem tempo. Cara, se não tem tempo, eu não posso automatizar para você. Vai ter que fazer manual. Por exemplo, como que você faz do zero da aplicação? Como que você faz o package? Quais são os pré-requisitos? Eu preciso saber tudo isso para poder montar para você o container. Por exemplo, para poder colocar aqui os pré-requisitos. Quais que são, por exemplo, se eu subir essa aplicação aqui, quais dependências que ele tem. Então, esse é o perrengue, é um dos maiores, né? De um cara de um DevOps no dia a dia. E assim, eu já tive que pegar código, né? Já migrado, como eu trabalhava em agência, antes da onde eu tô, também é agência, era agência de. Como que a gente fala? Eles fazem a migração, modernização, né, dos sites, das aplicações. E a gente pegava projetos de muitas agências assim que nem sabia o que estava fazendo direito. E a gente pegava uns pipelines enormes ali, códigos grandes, infraestrutura como código grande, código Terraform com mais de 2.000 linhas, sendo que eles poderiam ter feito isso aí em vários módulos. Então, cara, e aí um deles foi tipo mudar isso aí para ao mesmo tempo não quebrar os recursos, né? Então, cara, é complicado. Mas assim, o que vale, cara? Ó, o pessoal tá falando que tá deixando assustado. Quando vocês verem os salários que pago da diferença do mundo on-premises para o pessoal de cloud, Passa o susto, né? Vocês vão querer fazer esse desafio. Tem um motivo porque são melhores pagos, porque a gente tem muito mais BOs do que a galera que tem, porque a gente tem um BO do que a gente vivia no mundo on-premise, mais o da cloud, entendeu? Mais as coisas que estão entrando. Então, cara, o Ulisses está falando ali, mas a hora que você começar a pesquisar as vagas, você vai querer pegar esses BOs, porque o que me conforta é o quanto recebe no final, mas... e aí, cara, o do AWS, peguei vários também. Como eu herdei vários projetos, né? Então, eu toquei o barco. Pior coisa para uma pessoa que toca projeto de cloud, quando você pega no meio do caminho, você não tem documentação nenhuma. Então, isso daí vem desde on-premises, né? Então, mas cloud é pior ainda, porque tem muito mais coisa envolvida. Então, e aí, uma das coisas para vocês estão aprendendo EC2 agora, né? AWS. Se vocês virem uma máquina EC2 e que o acesso é via key pair, e vocês não tiverem o key pair, para de trabalhar, vai tomar um café, toma uma água, respira e volta, porque você não tem como acessar essa máquina sem você ter o key pair.
Aí existem várias estratégias, várias técnicas. Até falei aqui em off pro Henrique, ele já até sabe o que eu ia falar, um deles, que eu falei lá na comunidade, o pessoal foi me ajudando, foi resolvendo, cara. Uma das formas tem várias formas de fazer, né? Se você tem conhecimento de Linux, você faz via Linux, mas se você não tem, a forma mais fácil é você desligar a máquina, desatachar o block storage dele, né? O disco. Criar uma EBS, criar uma máquina nova, vincular ela, logar com esse keypad que você criou novo, jogar no authorize keys, no keys autorizados, é uma das formas. Então, assim, tem várias formas. Então, isso daí foi levei praticamente 3, 4, 5, 6 dias, sei lá quantos dias eu levei, mas eu resolvi. O RDS foi outro, que quando você tem ele todo transformado, todo o deploy todo feito em código, no caso o Terraform, para você alterar, dependendo do que você alterar no código, isso daí eu descobri na marra, graças a Deus que tipo tem a função de você validar antes de aplicar, senão eu teria destruído toda a aplicação, todos os dados, né? Então, assim, quando você muda um parâmetro, dependendo do parâmetro que você muda dentro do Terraform, ele quebra, ele fala assim, ó, por causa que esse parâmetro é obrigatório, eu não consigo modificar no recurso, eu vou ter que deletar o seu RDS. A sorte que eu sempre verificava, mas eu falei, que vai deletar o RDS? Aí tinha que voltar tudo. E então, cara, esse é o perrengue. Então, assim, no RDS, principalmente, para quem não conhece, o Terraform é a infraestrutura como código, né? Quando, em vez de você entrar na console e criar lá, no caso, todos os recursos, você faz via código, você dá um comando e ele dispara e ele cria tudo lá. Então, no RDS, quando você começa a trocar as configurações, vamos colocar assim, vou colocar o backup, vou proteger contra a deleção. Dependendo do que você fizer, e na hora de você deletar esse RDS, ele dá vários paus. Então, você tem que desabilitar uma configuração, depois você rodar de novo. Isso daí foi outro, que teve um dia até eu descobrir qual que era a dependência do que, olhando a documentação, olhando o fórum, me levou pelo menos uma semana para descobrir, para recriar tudo. O outro foi, peguei um projeto que toda a infraestrutura como código era em cima do CloudFormation, e junto com Jenkins, eu tive que migrar isso aí tudo para Terraform com GitLab. Me levou pelo menos 3 semanas, porque eu não conhecia Jenkins, estava começando a trabalhar com CloudFormation. Para quem não conhece, CloudFormation é a infraestrutura como código do AWS. E, cara, mas assim, eu te falo que 9 meses trabalhando com a AWS parece estar estudando 5 anos, porque a experiência que eu recebi lá é tremenda, cara, é muito bom. Mas, assim, vale a pena. E o terceiro que também foi complicado. Nessa semana eu trabalhei, para quem acha que só a infraestrutura trabalhar no final de semana, eu trabalhei 60 horas nessa semana. Eu tive que subir uma aplicação do zero, montar arquitetura segura, subir uma aplicação, fazer ela comunicar, entender como que era o processo. Eu subi um projeto em uma semana. Esse era o meu deadline. Uma aplicação do zero. Pegar o projeto, desenvolver, pensar, sentar com o desenvolvedor, sentar com as pessoas, pensar, arquitetar um desenho, subir o desenho, criar o código Terraform. Ali foi meu primeiro contato com Terraform. Foi ali quando eu tive que aprender na marra. E aí eu subi essa aplicação inteira. E ainda deu uns paus, mas eles queriam o primeiro protótipo, né? Então eu subi ele e depois eu fui ajustando. Então, assim, quem quiser aprender infraestrutura como código você sobe o mínimo, né, que eles chamam de MVP em inglês, eu não sei se todo mundo conhece, mínimo viable, né, product, que é o mínimo viável e que pode ser entregado, e aí você sobe ele, e aí o que dá para você ajustar, você vai ajustando depois. Então você tem a primeira entrega do escopo. Legal, eu acho que foi isso. Tem mais, cara, mas eu peguei esses 3 aí. De boa. Eu vou complementar a primeira do Edu, que ele falou que o já sabe essa daí. Porque foi lá na comunidade dos alunos da formação. Eu lembro que eu estava até de férias. Cara, quando vi a mensagem do Edu lá,
Começou a thread lá rolando. Cara, acho que perdeu a keypad, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um cara que era muito bom em Linux lá na comunidade. Rapaz, eu acho que chegou a fazer até call privada com ele para tentar resolver. E depois eles compartilharam, não foi com a comunidade da solução? Sim, eu fiz. Eu fiz um call com ele, ele ficou comigo. Tentamos o esquema ali de quebrar o... Não é recomendável, não recomendo para ninguém, mas tentamos quebrar o root para entrar sem senha. Ou seja, estava na AWS, um servidor de produção, que eu precisava entrar para fazer um monte de... Olha só. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma cópia dele, obviamente, e aí a gente tentou quebrar essa cópia, ou seja, aí deixar ele privado só para minha máquina, porque no momento que você quebra a senha do root, o hacker tá ali, né, pingando ali, só esperando uma oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia, né, uma cópia com IP completamente diferente e liberando só para o meu IP privado na VPC ali. E aí, quando eu fiz isso, e ele acabou, tipo, liberando só para mim. Então, quando eu fiz, não tinha chance do hacker invadir, porque estava só habilitando para mim, para aquela porta SSH, né? Então, e a gente quebrou o root, inclusive, para tentar acessar. Mas, cara, assim, para quem tá entrando agora no mundo de cloud, assim, se você ama TI, cara, é que eu amo TI, cara. Eu trabalho com TI, te juro por Deus, desde os 13 anos. Trabalhava ali em casa mesmo, tipo, quebrava o computador do meu pai, ia lá, arrumava, então foi ali não remunerado, mas, cara, eu tô com 34 hoje, desde os 13 eu tô na área de TI, e eu nunca pensei em sair da área de TI. Muita gente que eu vi entrou e saiu, porque não aguentou, eu falava para ele, cara, desculpa, você saiu porque você não ama o que você faz, porque eu nunca pensei em sair. Eu amo exatamente o que eu faço. E aí, eu acho que essas pessoas são as que têm mais sucesso. Se você ama o que você faz, cara, você não fica estressado. É normal você ficar estressado com o dia a dia, mas se você ama o que você faz, CTI é o que faz os seus olhos brilhar. Minha esposa sempre fala isso. Seu olho brilha quando você fala de TI. Então, isso não é de nuvem. É para você, cara. Se faz isso com você, é para você. Muito bom, Edu. Muito bom. Manda, Ricardo, agora. Meu maior perrengue com cloud, não vou nem dizer com cloud, porque meu perrengue com minha saída do VPS, acho que o Henrique sabe, o pessoal já sabe, da comunidade. Minha saída do VPS foi tipo assim, o VPS quebrou e seu sistema tá fora do ar no horário de pico, horário comercial. E eu já tinha, né, já vim estudando, e aí meu sistema parou no horário comercial, início de mês, que é onde a Fazenda Municipal trabalha firme, né? Tem a maior parte da arrecadação, ISS, tudo. E o pessoal, segundo era terça-feira, né? Da semana de pico, o sistema caiu ali 8h30 da manhã, 6 horas a fio. E eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eu fui descobrir que nosso VPS já havia dado sinais de que estava caindo, assim, dando algumas instabilidades de 10 minutos. Até que eu descobri que eles estavam migrando. 2 dias depois, que eu já tinha migrado meio que na marra, levado o básico, porque eu já tinha um script que eu vinha preparando, estudando para migrar para a AWS. Eles disseram que era porque estava migrando o data center. Mas na cloud, e nesse momento, ali no VPS eu fiquei amarrado, assim, você tinha que esperar, dizer, rapaz, estamos esperando nosso fornecedor. Aí foi aí onde eu disse, rapaz, eu tenho que ir para a nuvem, porque na nuvem eu podia subir uma máquina, eu podia fazer um outro cluster, eu podia fazer alguma coisa. Aí quando eu fui para a AWS, eu analisei, né, as formas de execuções, você que trabalha com startup pequeno PC, sempre o custo é algo muito importante. E analisando ali o Fargate para rodar, né, os clusters, mas não achei interessante as propostas de preço, os custos, e fui para o gerenciado mesmo sem excesso, assim, o que eu sabia era o custo de alta disponibilidade da formação, os meus laboratórios, e fui para o SS, né, porque aí quando configurei, tudo funcionou muito bem, assim, inicialmente, naquela configuração meio, já tinha um projeto, mas foi meio que na marra, só que o que acontece? Quando eu ia atualizar meu software, não era nem quando eu ia atualizar, isso já é outra O meu software, ele teve um momento lá que minhas máquinas começavam a morrer sistematicamente. Morria e não subia mais. Aí eu falei Jesus, o que está acontecendo aqui? E o cluster, né, eu ainda não estava muito afiado na questão de alta escala, né? O que acontecia?
eu configurei os parâmetros de health check, eu não conhecia muito bem meu software, porque os nossos logs, ferramenta a telemetria não tinha dados de como era o uso do meu software, né? E não configurei o health check direitinho. Então, dado um certo momento de tráfego da minha aplicação, ela demorava a responder o health check e o load balance derrubava ela. E aí, só que o que acontece? Meu cluster não estava escalando. Então, o SS não subia novas instâncias. Então, ele ia matando os clientes, a máquina que caiu, os clientes ficavam para outra, a outra ia demorando e ia morrendo sistematicamente até zerar. Aí eu descobri o procedimento que eu zerava a EC2, o outscale e subia de novo. Né? Então, com isso, ele conseguia subir as tarefas tudo do zero, a parte health check não era tão feito, era feito mais rápido. Sei que 2, 3 minutos, pelo menos em 2, 3 minutos, minha aplicação estava de volta, né? Comparado aqui já passou 6 horas offline, para mim era um prejuízo, mas era um prejuízo pequeno, né? Aí eu fiquei naquilo, né? Aí fui ver, aí onde você entende o porquê, a coisa interessante de o serviço gerenciado, principalmente para quando você não entende a estrutura bem. É uma forma de você não sofrer menos, mas também o seu crescimento de viver com essa questão de gerenciar um cluster também. Hoje a gente... outro perrengue também foi nas nossas atualizações que tinha que também derrubar, então a gente passou quase um mês atualizando de noite, porque eu não sabia fazer as parametrizações de autoscale, né, para o cluster e voltar. Então a gente passou muito assim... essa migração já foi feita assim meio que despreparada, né, na emergência. Então a gente ainda estava se ajustando nessa parte. Aí então a última etapa agora foi a gente parar de cair na atualização, né, que o projeto já previa, né, o load balance com várias instâncias DCS e tal, mas a gente não entendia por que caía. E era porque realmente estava faltando a questão ali de configurar o percentual de saúde mínimo e o percentual de saúde máximo, né? A gente adotou aquela estratégia de 200% não cabia no nosso cluster, então o SS se travava ali, já teve atualização que demorou um dia para rodar, de aplicar no SS. Aí, quando a gente configurou direitinho os parâmetros de percentual de integridade mínima, cluster máximo, autoscale, aí pronto. Hoje, mesmo atualizando, o nosso software não cai. Mas, é assim, como o negócio é muito container, é instância, é muito log, é CloudWatch, então eu perdi ainda nessas brigas aí. Você passava 3, 4 dias ali olhando o log, tentando entender, e é uma coisa que é um detalhezinho ali, um campo que tu não se ligou que está fazendo isso aí. Mas também quando você ajusta, pronto. Aí você esquece que o negócio fica praticamente inquebrável. Esse foi o meu perrengue, assim, mas foi experiência, né? Digamos assim, né? Muito bom. Galera, eu tenho colocado várias perguntas, mas é impossível. A conversa tão boa, já vai dar 9 horas. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou responder as perguntas da galera. Quando eu mandar as perguntas para vocês agora, vai ser um bate-bola, certo? Eu sei que vocês gostam de falar, a conversa tá boa. As próximas perguntas para vocês vai ser mais no bate-bola mesmo, tá? Porque para também não ficar, né, aqui até meia-noite. E o Edu vai amanhecer lá onde ele tá. Ó, eu vou começar pelas perguntas que mandaram aqui no meu Instagram, certo? E aí eu vou escolher um de vocês para responder, tá? Eu tenho 2 perguntas que mandaram no meu Instagram, depois eu vou para as perguntas que a galera mandou aqui no nosso chat, tá? A primeira pergunta que eu recebi no Instagram, eu vou mandar para o Edu, porque o Edu já teve a experiência aí como DevOps, falou sobre isso e tudo mais. A pergunta é a seguinte: além de Docker e AWS, a AWS na verdade tem tudo, né? Quais ferramentas e conhecimento para iniciar como DevOps do zero? Cara, fundamental que eu sofri e é fundamental em qualquer DevOps, não só DevOps, mas desenvolvedor, até infraestrutura, é trabalhar com Git. Aprende a trabalhar com Git. Git, repositório, como funciona o repositório, como funciona um sprint. São conceitos de que toda empresa que trabalha em função de DevOps, Agile, né, Agile no Brasil, tem que saber. Então, você tem que saber conceitos de Agile, tem que saber conceitos de Git. Esse é o principal. Começa com Git, aí você vai avançando. Boa. Procura no Google, DevOps Roadmap. Vou mandar eu pensei que ia dizer Linux. Não. Boa. Realmente transcende bem interessante, porque realmente transcende o que a gente está falando aqui. Transcende.
No meio dessa cloud aí, eu não vinha com Linux também, e o Linux pegou, mas Então, eu não tudo falei isso aí que eles Linux falaram, porque eu conheço pessoas de DevOps que não trabalham com Linux. É raro, mas existem pessoas que não trabalham, mas todos trabalham com Git, porque Git faz parte do DevOps, sem exceção. Linux, eu já fiz entrevistas com uma empresa que era 100% Microsoft. Eles não trabalhavam com Linux, entendeu? Apesar que os containers têm Linux, mas não é tão primordial, obviamente que é importante, mas para iniciar seria melhor Git, entendeu? O Git é fundamental você saber antes de começar qualquer coisa, porque Tanto que você no vai nosso experimentar o evento, DevOps, tanto lá no nosso evento, eu faço o evento tanto no Windows quanto no Linux. Mas o último evento eu fiz no Windows. E a primeira coisa que eu peço pra galera instalar é o Git. Foi bem colocado mesmo. Não tinha nem pensado nesse ponto aí como resposta. Bem legal. Próxima pergunta eu vou mandar aqui pro Aldísio. A cobrança da AWS é enviada em reais ou em dólar? Nem dólar. Ainda tem uma taxinha de 10% de cima do que vinha lá. Ó, vou complementar. Tem a opção, de um tempo para cá, quem cria conta nova na AWS, agora já vem em real também, tá? A conta do Aldísio é uma conta que já está há muito tempo, eu acompanhei essa conta. Eu acho que ainda é capaz do Billy ainda eu vim em dólar mesmo, mas contas novas, por padrão, já vem tudo em real, tá? Inclusive a conta que eu criei para o evento, a conta que eu criei no ano passado também, desde que eu comecei a fazer evento, toda já vem em real. Aí não vem mais nem IOF nem nada. Não vem IOF, não vem nada, e é o valor do dólar comercial na data do fechamento do fatura do cartão, Na data do fechamento, do mês, na AWS. Isso. A tua vem em real ou em dólar, Ricardo, hoje? a minha vem em real. Ela é exibida, é tudo dólar, tudo exibido em dólar, mas ela chega em real. E Pronto. eu não cheguei a ver nas faturas taxa assim, uma taxa extra, não. Só mesmo os impostos. Mas vou até mostrar aqui a ela minha, da minha exibe, frente, ó. Pra galera ver, ó. ela Mas, exibe. ó. Esse foi meu último mês, ó. Tá caro, hein? Tá caro. Usando a fritinha direitinho para o curso e tudo mais. Dá para cuidar do Billy direitinho. Massa. Responder essas duas dúvidas. Então, vamos ver aqui o que eu tenho mais aqui, ó. Toca na tela. O Yuri colocou. Como fica o trabalho remoto para uma ou mais empresas? Elas respeitam o horário? Quem quer responder essa daí? Eu posso responder. Vai, Aldísio. Cara, a minha empresa respeita o horário. A gente tem um gerenciamento de ponto no celular. Você começa, chamado Force Colabore, a propaganda aí. A gente bate o ponto na hora que inicia, você faz todo o seu gerenciamento de horário. Na hora de sair para o almoço, você bate o ponto, na volta você bate o ponto. E você, se precisasse fazer mais horas, por exemplo, você mesmo gerencia seu tempo. Então, se você precisar fazer alguma hora extra, você bate o ponto, e essas horas extras vão um pouco de horas, no meu caso. Então, tudo é dentro do ponto, tudo é direitinho, e a empresa respeita. Tranquilo demais. Pelo menos a empresa que eu trabalho. Posso complementar, Henrique? Que a minha Pode. situação é diferente. Talvez porque é aqui fora, mas eu sei que no Brasil também é assim, eu não sei como funciona, porque eu sei que o Brasil tem uma lei que você tem que bater ponto, não é isso? Uma coisa assim, talvez por isso. Mas para aqueles que estão procurando trabalhar, dá para procurar trabalho de cloud. Essa é uma outra vantagem, rapidamente. Trabalhar em cloud para ganhar em dólar, em euro, ainda não vem em libra, mas tem gente que ganha em euro, é mais raro, mas em dólar, imagina ganhar em dólar no Brasil, trabalhando com cloud, mas obviamente, provavelmente vai ter que saber falar inglês um pouco. Mas se você trabalha para uma empresa internacional, você não tem essa de ponto. Você não tem. Você tem o seu sheet, né, que é a sua planilha de horário que você trabalha, que você tem que preencher o que você fez no mês. Eu, no meu caso, a empresa tem um conceito de flexibilidade. Então, eles não obrigam a gente a fazer horas, contanto que a gente faça as horas semanais. Então, tem dia que eu começo às 7 horas da manhã, tem dia que eu quero começar às 10, porque eu preciso fazer alguma coisa, mas eu estendo à tarde. Tem dia que eu não faço horário de almoço, eu só pego um lanche como aqui, mas eu saio mais cedo. Então, para mim, isso é qualidade de vida. Então, existem empresas e empresas, entendeu? Então, quando vocês forem procurar emprego, não se desanimem a coisas assim. Existem empresas e empresas, entendeu? Então, tem de todas as formas. É só você procurar certo, ter paciência, procurar aquela que você vai querer.
Massa, boa. Galera, eu vou responder só mais uma pergunta por causa do horário. 9h03 já, ainda tenho que passar mais algumas mensagens aqui, deixa eu tirar essa da tela. E vai ser a pergunta que estava aqui na sequência do Rony. Como ocorre isso de não ter essa aqui? Essa aqui vou responder essa daqui. Rony, assim que você cria a sua EC2, para você acessar ela, você precisa ter um keypair. Lá no segundo dia de evento, quando a gente for criar a nossa máquina, que a gente vai utilizar no nosso cluster, a gente vai precisar criar um keypair. É a chave do seu cofre. Você perder a chave do seu cofre, você abre como? Quebrando o cofre? O único caminho é a chave, entendeu? Então, nem suporte AWS abrindo chamada do suporte, ela vai conseguir, porque a chave foi gerada por você. Fica tem uma chave pública e uma chave privada. A chave privada está com você. Chave pública está com a AWS lá, para fazer o match. Então, perdeu, aí vai ser esse fluxo aí que o Edu falou, que é um fluxo bem complexo, bem trabalhoso. Joia? Galera, então, em respeito ao horário também, eu falei que 50 minutos já também com 1h05, eu tenho que fechar também aqui mais algumas informações. Vou colocar o link dos palestrantes aqui na nossa thread e também vou colocar na comunidade, tá? Na comunidade do evento. Então, é importante vocês entrarem na comunidade do evento. Vou agora me despedir dos meus convidados aqui e pedir para eles deixarem última mensagem, que é vocês se despeçam cada um e depois uma dica para quem está começando. Vai, Aldísio. Pessoal, não desanimem, certo? Na TI tudo é muita coisa, muito assunto, mas uma dica para quem está começando é comece pelo básico. A imagem, EC2, RDS e ALB, pelo menos para vocês verem como é que uma aplicação, por exemplo, funciona, pelo menos na parte de desenvolvimento de software, como é que uma máquina virtual, como é que você gerencia isso. E assim, é estudar e não desanime, porque é muito conteúdo. Então, a questão é você vai devagarzinho e com o tempo vocês chegam lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa, meu amigo. Vai, Edu. Bem, galera, recomendo aí vocês irem com tudo, independente dos BOs que nem falaram aí. É uma realidade que pode chegar, mas não chega fácil, como o Aldísio falou. Você tem que estudar, não é fácil. Se o pessoal fala que é fácil, não é. Aquilo lá, você não pode pular etapas, você tem que estudar tudo que você precisa estudar. Por exemplo, vou dar uma dica fácil, que eu fiz quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar máquina virtual. Eu já tinha conceito de máquina virtual por ser de infraestrutura, mas desenvolvedores normalmente não têm, dependendo do que ele trabalha. Então, se você começa a estudar um assunto, máquina virtual, EC2, você travou no que é máquina virtual, não para de estudar ali, desanima. Volta, estuda o conceito que você ficou na dúvida e volta de onde você parou. Por exemplo, eu vi muita gente perguntando um conceito de keypair ali, que não sabe como funciona. O conceito de keypair é uma máquina de Linux. Geralmente, a Linux você tem um keypair, entre aspas, assim, uma chave PEN para você acessar. O Windows você tem um usuário e senha. O Linux você tem uma chave ou uma senha também. Então, assim, travou ali, volta um passo atrás, isso que você precisa estudar e continua. Mas, assim, uma hora que você estuda e chega num certo momento, você vai estudar, não cada vez menos, mas você vai conseguir ter mais conhecimento e adquirir bagagem que você não tinha na época de on-premises, por exemplo, entendeu? Essa estratégia e dica que eu dou na hora de for estudar algo. Boa. E aí, Ricardo, qual a dica que você dá aí para quem está começando? Reforçar, né, a questão de não desanimar, que o negócio é muito grande, mas o que eu aconselho é estudar, né, sempre estudar e começar a usar. Você começa com algo básico, porque a Cloud, se você é sendo infra ou dev, aquilo vai contagiando o seu sistema e daqui a pouco você está usando set, todos os serviços que você necessita, mas você tendo contato, você automaticamente vai mudando o seu mindset para cloud, você vai começando a pensar em cloud, e isso vai se expandindo na sua stack, né? Então, e aos poucos você vai pegando, porque a experiência é isso, você vai se sentindo confortável com uma coisa e começa a incluir outra, e assim você vai crescendo, e é uma consequência natural você acabar dominando. E é isso. Boa, Ricardo. Cara, galera, agradeço demais
pela disponibilidade de vocês, por estarem aqui até esse horário. E agora eu vou deixar minha dica para quem está começando. O Bootcamp Começar a AWS com Docker começa segunda-feira. Faltam 4 dias. Meus convidados conhecem o evento, já participaram desse evento, então venham para o evento segunda-feira. Vou estar aqui 20 horas. Vamos containerizar a aplicação na segunda-feira. Vamos trabalhar com Git, vamos passar por toda essa jornada, vamos colocar a aplicação na nuvem da AWS, vamos trabalhar com alta disponibilidade, escalabilidade. Então, segunda-feira, Bootcamp Começar a AWS com Docker é a minha dica para quem está começando. Beleza, galera? Então, vou me despedir aqui dos meus convidados. Deixa eu ver aqui. Show! Vou despedir dos meus convidados. Vou deixar o LinkedIn deles no final dessa live. Vou encerrar a live. Vou deixar o LinkedIn deles e também vou colocar o LinkedIn na comunidade. Beleza? Então, deixa eu me despedir da galera. Valeu, galera. Obrigado demais por estarem aí.